Gênesis capítulo 2, vamos ler versículo 15, meus irmãos. Diz a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne no seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Agora vamos ler, irmãos, lá no capítulo 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, por sua grande misericórdia, fale conosco, Senhor, nesta noite. Que o Espírito Santo, que é o nosso mestre, nos instrua, nos dirija neste estudo bíblico, abrindo a palavra para nós, o entendimento da Escritura, ao mesmo tempo também abrindo o nosso coração. Cada pessoa aqui receba a palavra com fé, com esperança, com humildade, para obedecer, Senhor. E o Teu nome seja glorificado, nós sejamos grandemente edificados. Com perdão dos nossos pecados, oramos em Jesus e agradecemos, Senhor. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, neste mês de janeiro, nós estamos fazendo o período em que nós pausamos os estudos regulares da nossa igreja. De manhã nós estamos estudando na escola dominical os 10 mandamentos e à noite nós estamos expondo o Evangelho de João, o último discurso de Cristo. Mas nós estamos nesse mês, com a graça de Deus, tratando de um assunto só, é um estudo temático, na verdade, né? Em que nós estamos fazendo uma série falando sobre a prática do bem. E hoje, com a graça de Deus, estamos aqui, este é o 8º estudo. Semana que vem nós vamos encerrar essa série, em fevereiro já retornando a normalidade aqui dos estudos bíblicos da nossa igreja, mas hoje, irmãos, nós vamos continuar, e eu gostaria de prosseguir do ponto que eu parei hoje de manhã. E o que nós falamos nos últimos estudos? Entre muitas coisas que nós já falamos, eu já quero fazer uma rápida lembrança das últimas
palavras que eu dei aqui para nós prosseguirmos então. Quando nós falamos em praticar o bem para o próximo, nós estamos falando de, em primeiro lugar, de que a nossa mente precisa estar pensando, a nossa mente, melhor dizendo, precisa estar funcionando corretamente. Uma coisa que eu falei para vocês já várias vezes nos últimos domingos é que aqui esse texto, quando Eva, ela diz no versículo 5, aliás, ela acontece com ela no versículo 6, dentro do coração dela, na alma dela, acontece isso aqui, no versículo 6 que diz, vamos ler. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então aqui o que estava acontecendo com Eva é que ela estava meditando, pensando, raciocinando, não mais de acordo com a palavra de Deus, que Deus tinha dito que se ela comesse do fruto, se Adão e Eva comessem do fruto, eles iriam morrer, mas a serpente disse, não morrereis, não, Deus está mentindo para vocês. Aqui ela já não está mais pensando de acordo com a palavra de Deus, mas de acordo com a palavra do diabo, de acordo com a palavra da serpente. E a partir daqui, então, irmãos, que aí ela come do fruto, dá para o seu marido, o marido come com ela, aí acontece a queda, chamada queda da humanidade. Os homens caem espiritualmente em Adão, e a partir dali, o que acontece com o homem na queda é exatamente isso. Os homens, eles raciocinam, eles pensam não de acordo com a palavra de Deus, mas de acordo com a palavra de Satanás, de acordo com a palavra da mentira. A mentira é que está na mente dos homens, a mentira espiritual. Os homens agora, eles querem ser como Deus. Eles querem ser o próprio Deus. Então, é uma autonomia, é uma rebeldia. E eles vivem por si mesmos e a razão deles está contaminada. O pensamento deles, os processos mentais, as reflexões deles estão contaminadas por essa autonomia rebelde e pela palavra de Satanás. Porque agora eles ouvem o mal, eles ouvem a mentira e não ouvem mais a palavra de Deus. Eu disse para vocês, irmãos, que a partir daí, os homens, eles passam a praticar males. Nós observamos imediatamente aqui que Adão acusa Eva e acusa também a Deus indiretamente, a mulher que me deste. Mas eu disse para vocês, praticar o bem, ele então primeiro envolve uma mudança de mente. A palavra de Deus vai falar muito, Salmo 1, por exemplo, que nós lemos no início do culto, que diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei ele medita de dia e de noite. Isso aí é um homem convertido, é o homem que o Espírito Santo atuou no coração dele, transformou a vida dele, e agora ele foi liberto, ele pôde enxergar a luz do Evangelho, ele pôde entender as coisas, a vida, a eternidade. De fato agora, Cristo se revelou a ele entende as coisas, né? E ele pensa e ele medita cada vez mais na palavra de Deus para poder entender melhor, para poder crescer nessa compreensão, nesse conhecimento e agir de acordo com essa palavra. E aí, meus irmãos, existem as duas tábuas da lei, os 10 mandamentos que se dividem na primeira parte, exatamente nessa adoração a Deus e devoção a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda parte, amar ao próximo. E eu disse para vocês, irmãos, que a partir daí, então, a pessoa passa realmente a praticar o bem. O bem no sentido bíblico. Apesar de que uma pessoa não convertida ainda pode praticar coisas boas, como eu já tratei aqui num estudo, ainda lá no início da nossa série, mas o bem no sentido bíblico é fazer tudo para a glória de Deus. Um homem pode fazer muitas coisas boas, mas um homem não convertido, por mais que ele faça coisas boas, ele não faz aquilo para a glória de Deus. Ele não faz aquilo por amor a Deus, nem por amor ao próximo. Ele faz sempre se idolatrando, sempre como uma pessoa que quer dominar e quer ser exaltado, como aquele fariseu da parábola que Jesus contou, que chegou lá falando grandes coisas de si mesmo. Olha, eu não sou como esse publicano, eu não sou como o publicano, eu não peco como os outros homens. É sempre essa autoexaltação, né? O homem sempre quer
se exaltar. Mas aquele que foi convertido, ele tem que lutar contra esse orgulho ainda, mas já está nele um novo princípio. Ele ama Deus e ele quer fazer tudo para a glória de Deus. E ele então realmente começa a praticar o bem. E esse bem, ele se manifesta pelo menos de 4 formas, meus irmãos. É o bem no sentido físico e material, e eu já tratei aqui com vocês domingo passado à noite, e hoje domingo pela manhã. Domingo passado à noite eu falei muito da questão da vida do próximo, de cuidar da vida do próximo, naquele grande mandamento, não matarás, né? E hoje pela manhã eu falei um pouco mais do mandamento não furtar, que é o outro lado da questão física. Quer dizer, eu tenho o meu corpo, mas eu também tenho as minhas propriedades. E fazer o bem significa que eu vou fazer o bem no sentido físico, no sentido da vida física das pessoas, da saúde das pessoas, né? Isso tudo que está acontecendo no mundo é uma prova realmente para esse fazer o bem, essa situação toda da doença que está no mundo hoje, de cuidar da vida do próximo, de zelar pela vida do próximo. Mas também, irmãos, fazer o bem envolve respeitar o que é do próximo. Não roubar, não furtar, não ser desonesto. E eu falei em vários aspectos aqui sobre a questão da honestidade hoje pela manhã, de que como significa, biblicamente falando, esse fazer o bem. Mas hoje à noite eu quero avançar mais um pouco e tratar com vocês de outra forma de fazer o bem, que é na questão emocional. Nós vamos falar ainda, não sei se vai dar hoje, mas nós vamos falar da questão social, dos relacionamentos humanos e finalmente da questão espiritual propriamente dita. Mas eu quero tratar agora da questão emocional, ou seja, aquele que realmente é um cristão, é um filho de Deus, ele será usado por Deus para beneficiar as pessoas no sentido emocional, no sentido das suas emoções, no sentido daquilo que vai no seu coração, nos seus sentimentos. E eu, hoje pela manhã, citei aqui alguns textos, e eu li com vocês aqui, reli agora no início da exposição, agora à noite, esses textos, e eu chamei a atenção pela manhã, e eu parei exatamente aqui nesse ponto, e eu quero continuar daqui, algo bem contrastante, bem diferente, que existe no Adão antes da queda e no Adão depois da queda. E é muito importante, meus irmãos, nós notarmos isso, porque quando você pega o capítulo 2 e você vê Deus, ele fez um jardim e tomou o Senhor Deus o homem, pôs nesse jardim do Éden. Esse jardim era coisa linda, como nós nem podemos imaginar, um mundo ainda sem pecado, e Deus colocou ali o homem, e Deus ordenou o homem, Deus deu uma ordem para ele, bem específica. Deus disse, olha, estão aqui todas as árvores, mas de uma árvore tu não podes comer, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando Deus falava com o homem antes da queda, ele não tinha nenhum problema com Deus, nem com a palavra de Deus. Muito ao contrário, o homem tinha prazer em Deus. Nos catecismos reformados, vocês vão encontrar, por exemplo, qual é a nossa alegria? A nossa alegria é o próprio Deus. É isso que, dentro da teologia reformada, da teologia bíblica, nós vamos encontrar bastante essa ênfase. Onde é que está a nossa alegria? Onde é que está a nossa paz? A nossa paz está em Deus. Aqueles que têm Deus são verdadeiramente alegres, têm a verdadeira alegria. Então nós percebemos aqui que Adão era feliz, realmente feliz. Adão não tinha nenhum problema emocional, nenhuma tristeza, nenhuma dor. Houve um momento ali que Deus olhou, isso não foi uma coisa que Deus viu somente ali, como se ele não tivesse já decretado antes, mas Deus não decretou o homem para viver sozinho, ele decretou criar o homem, depois criar a mulher, né? O ser humano, tanto quanto o homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Mas há aqui no versículo 18 que diz, não é bom que o homem esteja só, falhei uma ajudadora idônea. E ele faz essa mulher, né? Faz o homem dormir, tira a costela de Adão, dela faz esta mulher e apresenta a Adão, versículo 22, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão,
E aqui nós vemos, irmãos, depois Adão acorda, né? E Adão vê a sua mulher, e veja, observem que ele estava sozinho no sentido o quê? Que tinha as outras criaturas divinas, mas nenhuma era idônea, nenhuma era correspondente a ele, nenhuma ele podia ter comunhão como ele pode ter com a mulher, como ele pode ter, enfim, com aquela que é semelhante a ele, que é tão ser humano como ele é, uma ajudadora que pudesse apoiá-lo. E ali o que Deus apresenta então aquela mulher para ele, e ele fica muito feliz, e ele diz: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Então, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que não há tristeza, não há dor, não há sofrimento antes da queda, não há angústia, não há depressão, não há nada disso que nós ouvimos falar hoje. Não há choro. Não tem choro, não tem tristeza antes da queda. Mas depois da queda, algo radical acontece. Porque antes da queda, Deus falava e Adão se alegrava em Deus. Mas depois da queda, quando Adão ouve a voz de Deus, ele se esconde. E eu fiz uma pergunta aqui de manhã. Você não se esconde daquilo que você não tem medo. Você se esconde do que você tem medo. O versículo 8 diz: ouviram a voz do Senhor Deus. Veja, Adão e Eva ouviram, que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse: onde estás? E olha a resposta de Adão. Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Ele ouviu a voz de Deus e temeu, porque ele estava nu. Antes ele estava nu, mas aquilo não incomodava. Mas agora a nudez incomoda ele, e ele, quando ouve a voz de Deus, ele teme. Antes ele ouvia a voz de Deus, não temia. Agora ele ouve a voz de Deus e teme. Antes ele ouvia a voz de Deus e se alegrava, mas agora ele ouve a voz de Deus e fica perturbado. Eu tenho dito para vocês uma coisa aqui, repetido essa frase. Irmãos, em relação a praticar do bem, em relação a tudo na vida, Deus é central. É sempre uma questão teológica. É sempre uma questão que tem a ver com Deus. Adão ouvia Deus e se alegrava em Deus. Agora Adão ouve Deus e ele teme, ele tem medo. A partir daqui, o homem não é mais feliz. A partir daqui, o mundo se torna um vale de lágrimas. Não há um segundo no mundo que não tenha alguém chorando nessa terra. Não há um milésimo de segundo que uma pessoa não esteja chorando em desespero. Em algum lugar do mundo, na verdade, em várias partes do mundo. Esse mundo é um vale de lágrimas. Esse mundo é um mundo de morte, de dor, de sofrimento, de angústia, de tristeza. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que a tristeza básica, a fonte de toda tristeza, a origem de toda angústia da alma está: o homem agora é pecador. O homem agora, ele está com problema, não com uma criatura, mas com o próprio Deus. Esse Deus que criou o homem, esse Deus que colocou o homem no jardim do Éden, um jardim de delícias, onde ele tinha prazer em Deus e onde não lhe faltava nada, absolutamente nada. Esse Deus que dotou o homem de todas as bênçãos e que ele tinha grande prazer e grande alegria. Agora o homem cometeu alta traição contra esse Deus, ouvindo o inimigo de Deus, a serpente, crendo mais no diabo do que em Deus, e se tornou inimigo de Deus. E agora o pavor dele é Deus. E agora ele sabe que no mundo de um Deus santo ele é o pecador. E que um dia ele vai ter que prestar contas a esse Deus. Ele sabe, ele sente, porque Deus, diz, por exemplo, Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, em Romanos capítulo 2, que há uma consciência nos homens. Deus dotou o homem de uma consciência. Existe Deus.
E um dia você terá que prestar contas a esse Deus por todos os seus atos, por toda a sua vida. E agora o homem sabe que ele é um pecador. Agora o homem sabe que ele é alguém que deve a esse Deus. E antes ele tinha prazer em Deus, mas agora ele tem horror, ele teme, ele tem medo de Deus. E nós sabemos o que acontece aqui. O homem é expulso do paraíso. O homem, ele é colocado para fora do Éden. Mas graças a Deus, meus irmãos, que essa não é a história final. Nós sabemos que existe aquelas grandes palavras de nosso Senhor, lá no capítulo 14 do Evangelho de João, que eu já estudei com vocês. Eu lhes convido a abrir agora a sua Bíblia. Vamos ler, por favor, João capítulo 14, onde o nosso Senhor, ele fala não de medo, não de turbulência, mas de paz e de fé. Olha o que ele diz. Ele diz que não precisamos viver turbulentos, não precisamos ter medo. No capítulo 14 de João, no versículo 1, ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então, daquele medo, daquela angústia que tem no Éden, vem aquele que é o próprio Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, que vem a este mundo, que nasce de uma virgem, nasce sem pecado, vive uma vida absolutamente sem pecado, e veio para morrer na cruz por pecadores. Este Cristo chega para os homens e dizem: vocês não precisam ficar com medo. Vocês não precisam viver turbados. Vocês não precisam ter medo de nada. E a circunstância aqui era muito difícil. Já expus esse texto aqui. Estou expondo com vocês esses capítulos. E temos visto que eles iam sofrer muito, que eles iam ser perseguidos e até mesmo morrer por causa do Evangelho. E tudo isso Jesus está dizendo para eles. Jesus ia ser tirado deles ali. E eles iam sofrer bastante. Mas Jesus está dizendo assim: olha, vocês não precisam ter medo. Por que vocês não precisam ter medo? Vamos olhar aqui. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Percebe, meus irmãos? Houve uma ruptura entre Deus e o homem no jardim do Éden por causa do pecado do homem, e o homem passou a ter medo de Deus. Mas agora Jesus diz: não tenham medo, porque eu vim, preste bem atenção nisso, eu vim destruir essa separação, essa ruptura do jardim do Éden, da queda. Eu vim unir vocês a Deus, Pai. Eu vim para que vocês possam no futuro morar comigo na glória. Eu vim para que vocês possam retornar para o jardim. Vocês foram separados de Deus. Vocês foram expulsos do jardim. Mas eu vim para que vocês retornem para o jardim. Ele diz: mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Olha o que Jesus disse, é o texto, um dos textos mais conhecidos da Bíblia. O que ele disse? Versículo 6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o retorno para o Pai. Jesus é aquele que, quando ele morre na cruz, quando ele dá a sua vida como Cordeiro de Deus, como aquele sem pecado, Adão pecou, mas o segundo Adão, ele vem para nos livrar do pecado do primeiro Adão e dos nossos próprios pecados e de toda a maldição e da morte e de toda aquela separação que teve de Deus. Ele veio para, na cruz do Calvário, ele levar no nosso lugar. Sabe aquele juízo que Deus trará um dia? E que Adão tinha pavor agora de Deus, porque ele sabia que a consciência dele o acusava. Pois bem, Jesus Cristo morreu numa cruz por pecadores como eu e você. Ele levou o castigo desses pecadores naquela cruz. Caiu sobre Jesus o castigo que cairá sobre esses pecadores, que cairia, melhor dizendo, sobre esses pecadores no juízo e na condenação eterna. Jesus tomou sobre si
pagou naquela cruz, derramou o seu sangue. Jesus é o caminho para o Pai. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Portanto, é a essas pessoas, e vejam, irmãos, preste bem atenção nisso, pessoas que iriam sofrer perseguição, pessoas que nós já estudamos aqui esse texto, que iriam ser expulsas da sinagoga, pessoas que iriam ser colocadas na periferia da sociedade, ninguém iria ligar para elas por causa do cristianismo delas, pessoas que iriam morrer. Jesus diz agora para elas: não fiquem perturbados, não fiquem preocupados, porque o mais importante vocês já têm. Vocês agora estão ligados ao Pai através de mim, que sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês podem ter paz, vocês podem ter tranquilidade, não precisa vocês terem medo de nada, porque agora vocês estão ligados ao Pai. Vocês vão sofrer nessa vida, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser expulsos da sinagoga, vocês vão morrer, mas vocês vão poder passar por tudo isso, não em desespero, mas em paz, porque vocês estão agora unidos ao Pai, e em breve vocês estarão comigo para sempre. Irmãos, é isso que o Senhor Jesus Cristo diz, e ele fala no versículo 27, leia comigo também, por favor, aqui do mesmo capítulo 14, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo não pode dar essa paz. No mundo, que é essa sociedade alienada, o mundo em Adão, o mundo da queda, fala de paz, fala de alegria, fala de vencer a dor e o sofrimento, mas eles não podem. Eles não têm, porque o problema é teológico, irmãos. Eu volto a dizer, o problema é Deus. Enquanto você não estiver bem com Deus, você não tem paz. Não tem paz. Mas se você está bem com Deus, você lembra de Davi, lá no Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você vai passar por aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Vamos ler aqui o 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não se turbe o coração de vocês. Não fiquem atemorizados, não fiquem amedrontados. Jesus, nesse discurso, irmão, vai apresentar que eles vão sofrer muito, mas Jesus diz: não preciso ter medo, confiem, tenham paz, tenham fé, credes em Deus. Lá no capítulo 14, versículo 1, ele diz: crede em Deus, crede também em mim. No capítulo 16, no versículo 33, Jesus encerra esse grande discurso dizendo: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, o que Jesus está apresentando aqui é que os discípulos podem ter paz no meio de um mundo cheio de aflições, e que eles também vão ser perseguidos, e vão ser atacados, e vão ser afligidos, mas eles têm uma paz. Por quê? Porque a paz deles não vem das circunstâncias, não vem daquilo que eles têm em volta de si. A paz deles não vem do dinheiro, a paz deles não vem nem mesmo da saúde, a paz deles não vem das amizades humanas, a paz deles não vem dos prazeres desta vida. A paz deles vem do fato de que eles são de Cristo, e em Cristo eles estão em paz com Deus. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a paz do Evangelho. Essa é a paz que independe do que a pessoa passa, do que a pessoa sofre. A pessoa pode ter todo o dinheiro do mundo. Uma pessoa pode não ter problemas aparentes na sua vida. A pessoa pode ter uma família aparentemente estabilizada. A pessoa pode ter qualquer coisa. Mas nós não temos paz enquanto nós não estamos em paz com Deus. Toda a paz desse mundo é falsa paz. As nossas emoções, a nossa tranquilidade, a nossa
o nosso bem-estar, no sentido mais profundo, meus irmãos, é espiritual. Vem de nós estarmos bem com Deus, nós estamos paz com Deus, e isso somente em Jesus. Agora, deixa eu lhes falar, eu vou tocar aqui de duas emoções muito fortes e que nós percebemos muito em nós mesmos e na vida das outras pessoas, que é a questão que envolve o medo, a ansiedade, ou a paz, a alegria e assim por diante, mas tem uma outra emoção muito forte que nós percebemos isso. Eu queria chamar a atenção de vocês lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, por favor. Abra sua Bíblia aqui. Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Diz a palavra do Senhor. Provérbios capítulo 15, versículo 1. Diz assim a Escritura: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Esse é um versículo, esse é um provérbio bem conhecido, né? Observe aqui furor e ira. Quando a pessoa ela está com raiva, aborrecida, irada, cheia de fúria. A tristeza é algo bem perceptível no mundo. A tristeza, o sofrimento, a dor interna, as lágrimas. Mas outra coisa que é bem perceptível no mundo também é a raiva, é a fúria, é a ira humana. Não é? Uma pessoa, ela está triste, emocionalmente abalada, nós sabemos o que é isso, né? Por experiência. Mas nós também sabemos o que é estar em estado de fúria, raiva, ira. A Bíblia diz que a ira humana não produz a justiça de Deus. Pois bem, a Bíblia diz aqui que se combate a ira de alguém com a palavra branda. Que se alguém vem com extrema fúria contra mim, a resposta branda desviará o furor. Mas também diz que a palavra dura suscitará a ira. As nossas palavras têm capacidade de provocar sentimentos no próximo, emoções no próximo. Se eu falo de forma branda, eu produzo um certo tipo de emoção no meu próximo, aquela pessoa que está comigo. Ela até pode estar muito enfurecida, ela pode estar com fúria, mas se eu não devolvo fúria com fúria, o que é que a Bíblia diz? Eu vou desviar a fúria. Note que, porém, se eu devolvo uma palavra dura, observem a qualificação aqui das palavras, né, da palavra. Primeiro, palavra branda, resposta branda. Depois, palavra dura. Então, a palavra branda provoca o quê? Desperta calma. Mas uma palavra dura desperta ira. O que mais nós temos no mundo? Guerras, briga, violência. A violência não é só física. Na verdade, existe aquilo que nós podemos chamar de violência verbal. Nós vivemos tempos, irmãos, em que existe, antigamente, você falava com as pessoas, você face a face, você mandava uma carta, já mencionei isso aqui. Tinha o telefone já, o telefone é bem mais antigo, mas mesmo o telefone, né, era uma coisa, se compararmos com hoje,
muito, vamos dizer assim, não tinha tantas possibilidades como temos hoje, mas hoje as possibilidades são enormes. Mensagens instantâneas. A palavra nunca foi tão rápida como hoje, no sentido de alcançar uma pessoa a grandes distâncias, instantaneamente. Quando você entra na internet hoje, o que você vê na maioria das vezes? Briga, palavrões, ofensas, acusações, palavras duras. O que mais você vê neste mundo, tanto nas relações pessoais, em grande medida, é esse tipo de coisa. E a internet está cheia disso. Cheia de ódio, cheia de palavras duras, cheia de fúria, cheia de ira. Mas o problema é a internet, o problema é a tecnologia, o problema é o telefone celular, o computador. Não. O problema são os homens. O problema é que quando eu não amo a Deus, eu não amo os outros. O problema é que quando Adão ele foge de Deus, ele tem medo de Deus, mas ainda assim ele acusa a Deus, a mulher que me deste, e ele acusa a mulher. Ele se torna egocêntrico, egoísta, soberbo. E a palavra dele para a mulher, a primeira palavra dele depois da queda, não é uma palavra de arrependimento, diz assim, olha, eu errei contigo, e eu não fiz, inclusive, o meu papel de como homem, de como líder, tentar te afastar desse caminho mau. Ao contrário, eu comi o fruto contigo. Não, a palavra dele é, tu foste culpada, por causa de ti que eu caí. A mulher que me deste, ela me deu do fruto e eu caí com ela. Aqui nós temos, irmãos, as palavras, sempre as palavras. As palavras não são coisas jogadas ao vento, meus irmãos. Às vezes as pessoas pensam assim, a palavra é jogada ao vento, não provoca nada. Não é verdade. Palavra significa comunicação, comunicação do que está dentro de mim. Da onde vêm palavras duras? Da onde vem a fúria e da onde vêm as palavras duras? Da onde vem a brandura e da onde vêm as palavras brandas? É do homem. Mas o homem sem Deus, tudo que ele tem são palavras duras, é porque ele é alguém cheio de fúria, cheio de raiva, cheio de egoísmo, cheio de soberba. Já li com vocês aqui o outro Provérbios, capítulo 13, volte a sua Bíblia um pouquinho, leia comigo, capítulo 13, versículo 10. Provérbios, capítulo 13, versículo 10. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Da onde que vem as palavras duras? Da onde que vem a fúria? Quando alguém faz alguma coisa e eu fico cheio de fúria, eu fico cheio de indignação, eu fico cheio de raiva, e eu quero brigar com aquela pessoa, e eu quero falar para aquela pessoa. De onde vem isso? De onde vem? Vocês lembram da parábola do fariseu? Parábola do fariseu. Eu não sou como este pecador, como este publicano, eu jejuo, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo. Irmãos, o homem, ele se sente melhor que os outros homens. Na soberba humana, ele se sente melhor, o marido se sente melhor que a esposa se sente melhor que o marido, o pai se sente melhor que os filhos se sentem melhor que os pais. É cada um achando que é melhor do que o próximo. São soberbos, são orgulhosos. Por isso que eles brigam. Por isso que eles se ofendem. Por isso que eles se enfurecem contra o seu próximo. Por isso que eles são custosos, vagarosos, extremamente vagarosos para reconhecer os próprios erros, mas extremamente rápidos para acusar o próximo, porque dizem, você é assim, eu sou melhor que você. Você não presta, eu sou bom.
você é alguém que está me atrapalhando. Eu só ajudo você, eu sou a pessoa melhor do mundo, mas você é um problema na minha vida. A culpa, o erro sempre está no próximo. É verdade que o erro, em grande medida, está no próximo, sim. Isso não estou dizendo que não. Mas o maior problema não está no próximo. O maior problema está em nós mesmos. O maior problema está na nossa soberba. O maior problema está no nosso orgulho. E é por isso que nós rapidamente nos enfurecemos contra o próximo. É por isso que rapidamente nós nos enchemos de indignação. É por isso que rapidamente nós falamos palavras duras e vamos para a briga. A soberba, ela produz isso. A soberba, ela produz a contenda. Mas, meus irmãos, existe algo que nos amansa, que nos quebra por dentro. É a graça do Evangelho de Jesus. Vocês lembram do publicano? Na mesma parábola que nós lemos ainda agora, ele com cabeça baixa dizia: "Se propício a mim, Deus, sou pecador." Quando nós reconhecemos a nossa miséria e o nosso pecado, e nós reconhecemos que nós não somos melhor que o nosso próximo, nós somos tão pecadores que eles. E na verdade, lembra o que Paulo dizia? Eu sou o pior dos... Lembra o que Paulo dizia? Eu sou o pior deles. Eu sou o pior deles. Esse é o homem convertido. O homem convertido é aquele que... O marido convertido, ele se sente pior pecador que a sua esposa. A esposa convertida se sente pior pecadora que o seu marido. O pai convertido sente-se pior pecador que os seus filhos. Os filhos convertidos sentem-se pior pecadores que os seus pais. Cada um, quando realmente a graça de Deus se manifesta a ele, e ele vê a enormidade da sua miséria, do seu pecado, e de que ele não merece nada, ele só merece a ira de Deus, o inferno eterno. E ele vê que esse Senhor Deus, contra quem ele pecou, contra quem ele ofendeu, enviou o Filho para morrer por ele numa cruz e pagar por seus pecados. Ele diz: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para ser salvo? Quando a graça de Deus brilha sobre ele e ele vê a enormidade do seu pecado, ele entende que tudo é graça, que tudo foi por causa de Deus, do amor de Deus. Lembra João 3,16? Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Meu irmão, esse homem humilhado, o que acontece com ele? Eu não estou dizendo que ele não vai ter que crescer nisso, desenvolver isso, que isso é de uma hora para outra, mas há de se desenvolver essa graça na vida dele, e que isso já começa na própria conversão, e ele vai crescer nisso e se desenvolver nisso. O que, meus irmãos? Mateus capítulo 5, vamos ler aí de novo, já li esse texto nessa série, vamos ler novamente. Mateus capítulo 5, olha só, o versículo 3. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E só agora, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Esse homem, primeiro ele tem que ser pobre de espírito. Pobre de espírito aqui é pobre, não é pobre financeiramente, é pobre de espírito. O que é isso? É ser humilhado, é reconhecer os pecados, é ver o pecado diante de Deus e perceber que tudo é pela graça, que ele é um pobre, ele é um miserável, ele recebe tudo de graça. Pobre de espírito, ele foi humilhado, ele foi jogado no chão. Esse homem chora por seus pecados, esse homem lamenta os seus pecados. O choro desse homem, o sofrimento desse homem, mais que tudo, é por causa dos seus pecados. Ele se lamenta diante de Deus, ele se arrepende. Leia o Salmo 51 e estude lá o arrependimento de Davi. Ele lamenta pelo seu pecado. Esse homem, meus irmãos, ele se torna manso com relação ao seu próximo. Esse homem, ele deixa de ser furioso, briguento. Ele vai sendo quebrado, ele vai sendo amansado. Aquela fúria que ele tinha, aquela raiva que ele tinha, e ele não aceitava o erro do seu próximo, ele, na medida que ele vai compreendendo cada vez mais
os seus próprios pecados, ele vai se tornando pobre de espírito, e ele vai chorando por seus pecados, ele vai sendo amansado. E há aqui um ponto muito importante: cada bem-aventurança tem a sua promessa, tem a sua dádiva, mas essa bem-aventurança é muito interessante, porque normalmente, como é que se pensa no mundo? Quem é o homem que conquista? Quem é o homem que vence a guerra? Quem é o homem? Pense, por exemplo, em figuras como Hitler, o mais famoso, né? Pense no Hitler. Mas se você puder lembrar também de outro, por exemplo, Mussolini, Stalin, pensa nesses homens, ou mais recentemente, Saddam Hussein, essas figuras cheias de soberba e que cometeram crimes e que mataram os outros. Esses homens têm a mentalidade, e essa é a mentalidade que está no mundo, que para conquistar você tem que ser brabo, você tem que ser furioso, você tem que ser um guerreiro. Mas a Bíblia diz que quem vai herdar a terra serão os mansos. Olha só que contraste surpreendente. Por quê, meus irmãos? Porque o mundo que Cristo vai trazer, o novo céu e nova terra, não será dado aos soberbos, aos orgulhosos, aos Hitlers. Será dado aos que foram quebrados, humilhados, que choraram por seus pecados, que se tornaram pobres de espírito e que, portanto, se tornaram mansos. Na medida que nós compreendemos o Evangelho, nós vamos podendo entender que as nossas emoções, eu tratei aqui de duas emoções básicas, não é? A tristeza, o outro lado dela é a alegria, ou a paz, ou o outro lado é a angústia, e outro tipo de emoção, a raiva, a fúria, ou a mansidão. A sua alegria, seu contentamento, a sua paz será o Senhor. E a sua mansidão você encontrará no Senhor. Meus irmãos, a boca fala do que está cheio o coração. A soberba produz fúria, que produz palavras duras, que não leva desaforo para casa, que vai para a briga, que vai para a guerra, que se sente melhor que o próximo, que ofende. A tristeza, a angústia, a falta de paz produzirá uma pessoa também, e aqui eu já estou avançando mais um pouco, que se tornará uma fonte de angústia. Um homem não convertido, ele é um homem que se torna fonte de angústia e de ira. Outros mais, outros menos, mas o homem não convertido sempre, em alguma medida, ele é uma fonte dessas coisas nos outros. Ele produz emoções terríveis nos outros. São pessoas difíceis. Sabe aquela expressão, fulano é uma pessoa que difícil. Pessoas difíceis. O mundo está cheio de pessoas difíceis. Num certo sentido, todos nós somos difíceis. Todos nós, porque todos nós somos pecadores. Todos nós temos dificuldade de convivência. Todos nós somos egoístas. Todos nós somos cheios de angústias e tristezas e espalhamos isso para os outros. Todos nós somos cheios de soberba, de orgulho, e estamos dispostos a brigar, espalhamos a guerra e a briga na vida dos outros, a raiva, produzimos raiva nos outros, todos nós. Só a graça do Evangelho pode nos transformar, meus irmãos. E o que eu quero lhes dizer hoje à noite é que fazer o bem envolve em que você será um instrumento em que você vai apresentar para as pessoas essa nova vida, que não é comum no mundo. Na verdade, o mundo não sabe nada disso. Onde está o verdadeiro cristianismo, irmãos? Onde está o verdadeiro cristianismo? O verdadeiro cristianismo está aqui, olha. Vamos olhar agora aqui alguns outros textos. Veja como é que o cristão mostra na sua vida que ele é uma pessoa realmente diferente. Vamos ver alguns textos aqui. Observe, por exemplo, Romanos capítulo 8. Abra sua Bíblia aí comigo, por favor. Vamos ler alguns versículos. Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo 8, versículo 28. Também um texto muito conhecido nosso. Veja o que Paulo diz aqui, Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando Paulo fala aqui todas as coisas, Paulo inclui todas as coisas mesmo. Não são só coisas boas, são também sofrimentos. Esse mundo é cheio de sofrimentos. E o cristão não está isento. O cristão ele está no mundo de dores, no mundo de lágrimas, e ele participa disso, ele é afetado por isso. O cristão olha em volta de si e percebe a dor e o sofrimento. O cristão passa por sofrimentos e ele é atingido por isso. Ele também sofre. O cristão, meus irmãos, sofre com toda a criação. A criação toda sofre. Olha o que Paulo diz aqui, por exemplo, no versículo 17 em diante. Aqui mesmo Romanos 8, olha só. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a libertação da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, o que está escrito aí, irmãos? Geme. E está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos, nós gememos. Em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, meus irmãos, a criação inteira, desde que Adão pecou, entrou morte, entrou sofrimento. A criação geme, a criação sofre por causa do pecado. Tudo se deteriorou, tudo envelhece, tudo morre, tudo vira palha. Por causa do pecado dos homens, os animais sofrem, as plantas sofrem, tudo sofre. Mas haverá um novo céu e uma nova terra em que não haverá sofrimento. E a própria criação, no sentido aqui, né? No certo sentido, espera este momento da glória dos filhos de Deus. Mas nós estamos aqui nesse mundo e nós sofremos. Nós também perdemos entes queridos como aqueles que não são cristãos. Nós também adoecemos como aqueles que não são cristãos. Nós também passamos dificuldades e lutas de toda forma, como aqueles que não são cristãos. Nós gememos como aqueles que não são cristãos. Mas tem uma diferença. É que nós olhamos o futuro e nós temos a certeza do que Paulo diz no versículo 28. Todas as coisas, inclusive esse gemido, inclusive esse sofrimento, inclusive essa morte e essa dor que nós experimentamos hoje, contribuem juntamente para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, olhem para mim, por favor. O cristão pode sofrer e o cristão chora, mas ele passa pela dor com serenidade. Serenidade. O cristão, ele tem esperança futura. Ele pode passar a dor profunda nessa vida, ele não está isento disso. Lembra que Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas ele consegue transparecer na sua face, nas suas expressões, até quando ele chora. Existe no cristão um choro consolado. Existe no cristão uma experiência de que ele sabe quem é Deus,
e de que ele sabe que aquela dor presente dele, ainda que ele não entenda, que ele não consiga compreender, e ele não compreende mesmo, mas ele tem fé de que até aquilo contribui para o seu bem. E um cristão assim, irmãos, um cristão na sua vida de cristão e manifestando essa serenidade e essa paz, ele é um grande testemunho para um mundo que não sabe nada disso. As pessoas ficarão impactadas ao ver esse cristão cheio de serenidade, de paz no meio da sua dor e do seu sofrimento. O cristão também é alguém, posso lhes dizer, que consegue ser como Estevão. Vamos ler o capítulo 7 de Atos? A palavra branda acalma o furor, mas a dura suscita a ira. No capítulo 7 nós temos homens enfurecidos contra um homem santo e piedoso. Capítulo 7, versículo 54 de Atos dos Apóstolos, nós temos o primeiro mártir da igreja, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações quando Estevão anunciou o evangelho e denunciou os pecados deles. Eu não tenho tempo para harmonizar todas essas informações bíblicas, né? Mas o que eu quero que vocês entendam só nesse momento é a reação do cristão. Quando diz aqui, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas olha Estevão, ele cheio do Espírito, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. O cristão é aquele que morre em esperança. Ele tem paz na morte. Irmãos, vocês estão entendendo isso aqui? Estevão está morrendo, está sendo apedrejado, as pedras estão voando, vão começar a voar sobre ele. Diz o versículo 57, eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos, arremeteram unânimes contra ele, expulsando da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem Saulo e apedrejavam Estevão. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, as pedras caindo sobre ele, ele sentindo a dor, as feridas, tudo ele estava sentindo. Mas o que ele fazia, irmãos? Ele em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Entendendo a serenidade, a paz de quem está em paz com Jesus, de que ele vê Jesus, ele pode morrer agora, ele está sendo apedrejado, mas ele tem paz no meio das pedras. Paz no meio das pedras. Esse é o cristão. Mas não é só isso, gente. No versículo 60 diz: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Estevão não só tinha paz em meio às pedras, mas ele tinha amor pelos que lançavam as pedras. Preste bem atenção nisso, meu irmão. Isso é o cristão. Isso é cristianismo. Não é medo, não é pavor, não é ansiedade, não é angústia, não é perder a cabeça e ficar feito um louco, cheio de ansiedade, cheio de pavor e de medo. Não é ficar cheio de fúria e de raiva e sair brigando com todos. É serenidade no meio das pedras e amor pelos apedrejadores, ao ponto de orar e de clamar: Senhor, não lhes imputes estes pecados. E um dos que estava ali consentindo com isso, que era Saulo, versículo 1 do capítulo seguinte, né? Você já conhece, evidentemente, diz: e também Saulo, no versículo 1 do capítulo seguinte, capítulo 8, consentiu na morte dele. Irmão, Estevão orou por Saulo, Estevão orou pelos apedrejadores, Estevão orou por aqueles que estavam matando. Estevão não devolveu fúria com fúria. Estevão orou. Lembra que eu disse para vocês que existe a prática do bem, envolve o que eu falo, o que eu faço e a minha oração. Lembra? Eu falei lá no primeiro estudo. Estevão orou, Estevão amou, Estevão era cheio de amor, Estevão era cheio do Espírito, Estevão era cheio de paz, de amor.
Estevão não estava assustado, apavorado. Estevão tinha serenidade no Senhor. Estevão tinha amor pelos inimigos e orava por eles. Estevão, com certeza, causou um grande impacto neste Saulo, que depois creu no próprio Jesus, e de perseguidor passou a ser o quê? Perseguido por causa de Jesus. Um cristão sereno e cheio de amor, não aquele que se diz cristão, mas está aí sempre cheio de fúria, de raiva, de tristeza, de lamentos e de reclamações e de murmuração, mas um cristão cheio de louvor nos seus lábios. E que, entenda, meus irmãos, ele chora e ele lamenta, assim, no sentido de que ele lamenta, por exemplo, seus mortos, lamenta as dores que ele passa, ele chora às vezes, mas até o choro dele é consolado. Há uma paz naquele choro. E ele aprende a ser manso até com os apedrejadores e a orar por eles. É isso que o mundo vê, é isso que o mundo espera ver em nós que estamos aqui hoje à noite, irmãos. Eu quero, já acabou o meu tempo, eu quero lhes fazer algumas perguntas só para a nossa reflexão. O que as pessoas do seu trabalho pensam de você? Da sua escola? Da sua vizinhança? Da sua família? Você é conhecido como alguém cheio de raiva? Como alguém cheio de murmuração? Deixa eu lhe dizer uma coisa, você ama Jesus? Arrependa-se disso. Se você não quer mudar, se você acha que nada disso é verdadeiro, que você não quer saber de mudar a sua vida em relação a essas coisas, eu preciso lhe alertar para que você pense que você é genuinamente um cristão. Mas você é um cristão. Você já se arrependeu dos seus pecados? Então, meu irmão, seja manso. Cresça na paz do Senhor. Paz do Senhor, né? Saudação, eu amo essa saudação. Graça e paz. Nós iniciamos o culto com graça e paz. Nós vamos encerrar o culto aqui, se Deus quiser, com graça e paz. Mas essa graça, o que significa a saudação cristã? Que a graça que eu recebi me deu a paz com o Senhor e me fez instrumento da sua paz. Mostre para os outros a paz que só há em Jesus. Fale para eles, anuncie o Evangelho a eles, mas lembre, se eles virem você na sua atitude no trabalho, na escola, na família, no que você escreve na internet, as mesmas atitudes, as mesmas ações, cheias de fúria, briga, raiva, expressando sentimentos ruins, eles vão dizer que o cristianismo é uma fraude. E isso que eu ouço de muita gente, irmão, na internet, eu ouço de muita gente falar dos cristãos, olha o que os cristãos fazem. Porque tem muita gente se dizendo cristã, mas cheio de raiva, são cheios de ódio, são cheios de fúria, são cheios de palavras duras, cheios de murmuração, expressam que vivem numa angústia interna, numa raiva interna. Isso não é cristianismo, meus irmãos. Olhe para a cruz, aproxime-se de Jesus. Se alguém aqui hoje à noite não se arrependeu dos seus pecados ainda, ó pecador, arrependa-se dos seus pecados. Olhe para Cristo, confie nele para a sua salvação. E vocês que já creram, aproxime-se mais e mais dele. Peça, Senhor, aqueça o meu coração, me enche com a sua paz. Quebra a minha fúria, Senhor, me torna manso para que a partir dessa percepção e desse crescimento na minha compreensão da cruz e da sua obra em mim, eu possa ser alguém que expresse a paz e o amor de Jesus. Com certeza nós não vamos chegar nem perto de Estevão. Estevão foi um exemplo, né? Foi um gigante, digamos assim. Mas esses modelos bíblicos são para nós seguirmos, irmãos. Queridos irmãos, tenha serenidade
no meio das pedras e tem amor pelos que lhe apedrejam. Esse é o cristianismo. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos hoje à noite estudar a sua tão bendita e santa palavra nesses assuntos importantes sobre a prática do bem, no sentido das nossas emoções, daquilo que expressamos por nossas palavras e nossos atos. Senhor, que santifiques o nosso coração, santifiques as nossas emoções, que acalmes o nosso coração preocupado, que possamos, como diz o apóstolo em outra parte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que possamos, Senhor Deus, fazer como também o apóstolo diz, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Que nós possamos, Senhor Deus, ser santificados no nosso sentimento com relação ao próximo, deixar a fúria, deixar o ódio, deixar a raiva e aprender a amar o próximo, a ter paciência, a servir o próximo, a orar pelo próximo. Senhor, sabemos que estamos muito longe de Estevão, mas, Senhor, nos dê graça para que estejamos cada vez mais perto deste grande exemplo nas Escrituras, Senhor. Nosso coração seja repleto de paz e que nós experimentemos a paz e possamos expressar essa paz nos outros. Possamos levar o seu amor, em nome de Jesus Cristo. E o seu nome cada vez mais seja glorificado em nossa vida. Em Cristo nós oramos e agradecemos. Amém.